E aí, galera, tudo bem com vocês? Como prometido, está aqui a nossa aula de revisão para o nosso grande simulado que está chegando aí dia 11 agora. Então essa aula será dividida em duas partes. A primeira será um pouco mais teórica e a segunda mais exercícios, para que você consiga sair muito bem no simulado dia 11. Então hoje, nessa primeira aula, nós vamos começar estudando isso aqui, ó, revisando, as nossas elipse, parábola, hipérbole, tá bom? Depois da nossa vinheta, a gente começa. Então vamos lá, olha só. Como já foi dito, as cônicas, que nós vamos trabalhar aqui, no caso da elipse, parábola e hipérbole, é a intersecção de um plano a esses dois cones aí, tá? Então, depende do jeito que se corta esse cone, eu formo essas curvas, que são as minhas cônicas. Então, o primeiro aí, ó, do jeito que está cortando, é a nossa elipse, tá? O segundo, a parábola, e o terceiro aí, a nossa hipérbole. Então, a gente vai começar aí revisando esses conceitos aí. Então, vamos lá. No nosso primeiro aqui, slides aqui da nossa elipse, nós vamos revisar aqui alguma coisinha envolvendo aí os conceitos básicos da nossa elipse. Então, olha só. Então, o que tem a elipse? A elipse ela tem esse F1 e F2, que são os focos da elipse, tá? A distância entre esses focos ela é 2C, conhecido como distância focal, tá? Esse ponto P pertence a essa curva, da elipse, e a definição dela está aqui, ó, que a distância de P ao foco 1 mais a distância do P ao foco 2 dá o 2A. E o que seria o 2A? 2A é o comprimento do meu eixo maior da minha elipse. Olhando aqui na outra figura aqui, ó, é do A1 ao A2. Então aqui é meu 2A, tá? Esse é o eixo maior da elipse, tá? Então essa é a definição da minha elipse. Aqui do lado tem os elementos, igual nós estávamos falando. Nós temos aqui o A1 até o A2, que é o eixo maior. Do B1 até o B2 é o eixo menor da minha elipse, tá? E aqui é o centro da elipse, tá? Então, esse centro ele pode coincidir ou não, com a origem do plano cartesiano. Nós vamos ver as duas coisas, ok? Olha só que relação fundamental a gente tira aqui da nossa elipse, tá? Olha só, comparando aqui quando eu tenho um ponto, esse ponto P está lá no B1, eu estou construindo aqui um triângulo retângulo e você sabe que em todo triângulo retângulo vale o nosso teorema de Pitágoras, que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. Lembrando que o A, ele é a metade do eixo maior da minha elipse. Então ele vai do vértice A1 até o centro da minha elipse. Esse é meu A. Tá? Então, no caso aqui, é a nossa hipotenusa. O C é a distância do foco à origem, ao centro da minha elipse. Esse é meu C. E aqui eu tenho um B, que é do meu eixo menor. Então, vale aí o teorema de Pitágoras. Outra coisa importante é a excentricidade da minha elipse. O que é uma excentricidade? É o tanto que essa curva é achatada ou não, se ela é mais oval ou não. Tá? Quando essa excentricidade ela dá zero, eu tenho aí uma circunferência, que aí não tem achatamento nenhum. E a excentricidade da minha elipse é o número que vai variar de 0, tá, a 1. Ok? Por quê? É o C dividido pelo A. O C ele é um número que está dentro do meu A, Então ele é menor do que o meu A, ok? Então, quando isso acontece, eu tenho aí a excentricidade da minha elipse. Vamos verificar aqui o seguinte agora, como é que é a cara dessa curva, tá? Vamos fazer aqui os desenhos da minha equação da minha elipse. Vamos demorar um pouquinho, mas vai ficar legal aqui para essa revisão. Então, olha só, eu vou colocar aqui os eixos. Então vamos pegar aqui um eixo, vamos desenhar aqui os eixos todinhos, de todos os modelos, para vocês revisarem aí como é que vai ficar. Olha só, primeiro eu vou colocar desse jeito aqui, e agora eu vou pegar aqui a minha elipse.
nessa posição que vocês já conhecem. Então, o primeiro passo, eu estou pegando a minha elipse desse jeito. Tá? Nesse modelo aqui. Então, tá aqui. Lembrando que, vamos mudar a cor aqui também para uma branquinho, fica beleza, pronto. Aqui eu tenho o meu eixo, que é o meu eixo X, e aqui o meu eixo Y, tá? Eu estou colocando aqui a minha elipse, ela coincidindo com a origem do plano cartesiano, tá? O centro dela coincide com a origem do plano cartesiano. O que quer dizer isso? Que os eixos aqui são os eixos de simetria da minha elipse, tá? Do plano cartesiano. Então, tanto o eixo Y quanto o eixo X divide aqui a elipse, né, simetricamente, beleza? Então, aqui eu estou considerando a origem sendo o 0, 0, que é o centro da minha elipse, tá? Vou chamar de C, né? Chamou de C lá no início, vamos chamar de C, C de centro. Ok? Então, o centro aqui coincide com a origem do plano cartesiano. Tá? Quando eu tenho uma elipse desse jeito, aqui a gente vai um pouquinho mais direto, que é só uma revisãozinha, tá? O padrão, tá? A equação padrão, quando ela está nessa posição, é x ao quadrado sobre o a ao quadrado mais y ao quadrado sobre o b ao quadrado igual a 1. Então, esse é o padrão quando eu tenho o eixo maior em x, tá? Por isso que o a está debaixo do x, e o eixo menor, logicamente, está em y, tá? Então, toda vez que eu tenho uma elipse cujo centro coincide com a origem, essa é a equação padrão, né, da minha elipse. Lembrando que nós vimos lá que tem a relação fundamental, que é Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vou colocar aqui só um foco aqui, só um deles, não vou colocar os dois não, para lembrar que essa distância aqui é o meu Czinho, né? Tá? Então, o foco aqui de um lado, o foco do outro lado. Vamos lá, coloca outro aqui também. Pronto. Então, tem o foco 1 e o foco 2. Tá? Então, a distância entre eles é 2c. Então, toda vez que eu tenho uma elipse desse formato, com o centro dela coincidindo com a origem do plano cartesiano, ela tem essa aparência. Agora, se ela inverter, ficar ao contrário, quer ver? Vamos fazer aqui novamente. Eu vou pegar aqui de novo um plano cartesiano. Vou fazer aqui agora. Então, aqui eu tenho aqui o meu eixo Y, meu eixo X, e agora a minha elipse, ela está nesse formato aqui agora, ó. Agora o eixo maior dela não está mais em X. O eixo maior dela está em Y. Ela inverteu. Deixa eu diminuir um pouco o meu eixo aqui. Ganhar espaço. Então tá aqui, ó. Então agora meu eixo maior está em Y. Ela está nessa posição, tá? Quando isso acontece, o que acontece com a minha equação padrão? Olha só o que vai acontecer com ela. O A e o B vão trocar de lugar, porque o A ele pertence ao eixo maior. Então ele vai estar debaixo do Y agora. Então vai ficar, ó, x ao quadrado sobre b ao quadrado. Então eles vão trocar de lugar. Mais y ao quadrado sobre o a ao quadrado igual a 1. Então agora o a ele está debaixo do y. Então eu tenho que prestar atenção aqui, ó. Esse cara aqui que vai reger as coisas. Eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu observar que o número maior está debaixo do x, ela está nesse formato aqui. Se eu observar que o número maior está debaixo do y, ela vai estar nesse outro formato aqui. Então é assim que eu vou identificar aonde está o eixo maior da elipse, qual que é o formato da equação que eu vou usar. Então, nesses dois casos que eu coloquei aqui, eu estou considerando que o centro da minha elipse
coincide com a origem do plano cartesiano. Nesses dois casos, isso está acontecendo. Tá? Então, eu preciso estar bem atento a isso. Se isso acontecer, eu tenho esses dois modelos. Se não, tá? Se por acaso o centro não coincidir com a origem do plano cartesiano, aí o que vai acontecer vai ser isso daqui, ó. Vamos lá de novo. Desenhar uma outra elipse. Vamos pegar aqui assim agora. Um outro eixo. Só para exemplificar, tá? Colocar minha elipse aqui agora assim. Então agora, olha só. O centro da minha elipse, que eu vou dizer que está mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Ele não é mais o centro, né, a origem do meu plano cartesiano. Então, o centro da elipse não está mais na origem, tá? O centro agora ele possui coordenadas que a gente chama de x0 e y0, tá? Ou seja, é um número que vai estar aqui, né, tanto no eixo x quanto no eixo y, tá? Quando isso acontece, a gente fala que houve uma translação, tá? A minha elipse ela foi transladada, ok? Ela não sofreu nenhuma rotação, mas ela foi transladada. Por quê? Nesse caso aqui, o eixo maior da minha elipse, ele é paralelo ao eixo x, tá? Então, ele é paralelo ao eixo x. Quando isso acontece, a minha equação padrão vai ser essa daqui, ó. A única coisa que vai ganhar esse incremento do centro. A equação é igualzinha à outra lá de trás. O A fica debaixo do X porque o eixo maior é paralelo a X e o B está debaixo do Y. Tá? Então, a minha equação padrão ela passa a ser desse jeito aqui agora. Ó. Então, dá para você basear tudo na outra aqui. Ó. O A está debaixo do X, o B está debaixo do Y. Se ela tem esse formato, né, então é esse padrão que eu vou usar. O que, que vai alterar? Vai alterar que junto com o X eu vou pôr esse menos X0, junto com o Y eu vou pôr menos Y0. O resto está tudo igual. Então, essa agora é o padrão, né, da minha equação quando o centro da minha elipse não coincide com a origem do plano cartesiano. O centro é outro. Agora, a mesma coisa pode acontecer quando eu virar ela, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui agora ao contrário, desenhar aqui em cima. Bem aqui, tá bom. Então tá aqui meu eixo Y, meu eixo X e a minha elipse. Então tá aqui. Você viu o formato dela como é diferente do da outra? Continua sendo aqui, ó. O centro da elipse não coincide com a origem do plano cartesiano, no olhômetro mais ou menos aqui. Aqui está meu centro. Só que agora, o eixo maior, ele não é paralelo a x, ele é paralelo a y. Tá? Então, tem essa diferença dessa daqui agora. Então, se ele é paralelo a y, vamos chegar esse aqui um pouquinho mais para baixo, deixa eu ver aqui como é que faz. Espera aí. Pronto. Aí, vamos escrever como é que fica o modelo. Qual que é o modelo? Vocês lembram lá da outra? Olhando lá para a outra, ó. Agora, o A está debaixo do y². Não mudou nada, é a mesma coisa. Só vai ganhar um incremento que agora o centro sofreu aí uma translação. Então, agora a minha equação padrão vai ser x menos x0 ao quadrado sobre quem? B ao quadrado. Agora é o B que está debaixo do x. Mais y menos y0 ao quadrado. Agora quem está debaixo aí é o A. Porque agora o meu eixo maior da minha elipse ele é paralelo a x. Isso tudo é igual a 1. Então, eu tenho 4 modelos
eu tenho que ficar atento de elipse, de equações que são padrão, modelo. Então, eu tenho que estar sempre observando. Se o centro coincide com a origem, esse é o modelo. Se tiver nisso daqui, né, o eixo maior está em x, ó, é desse jeito, o A debaixo do x. Se o eixo maior está em y, o A está debaixo do y. Se agora o centro não coincide com a origem, né, ele sofreu uma translação, então agora ganha esse incremento aqui, que é a nova coordenada do centro da minha elipse. Então ele entra aqui. E aí a análise é a mesma. Se o eixo maior é paralelo a x, o A está debaixo do x. Se o eixo maior é paralelo a y, o A está debaixo do y. Então são esses 4 modelos, pessoal. Tranquilo demais da conta. Vamos ver um exemplo? Olha só aqui, ó. Esse é o nosso exemplo. Vamos analisar. Eu tenho uma elipse, então vamos escrever a equação dela, tá? Se você observar, o centro da minha elipse não está na origem. Não está. Porque quem está na origem aqui é até um foco, ó. Eles colocaram um foco aqui na origem, tá? Então o centro não está na origem. Se ele não está na origem, a equação padrão é outra, né? Vamos pôr ela aqui. Olha o formato dela. O eixo maior, no caso aqui está coincidindo com o eixo x, né? Você pode dizer que é paralelo ou coincidente, tá? É a mesma coisa, você pode tratar assim. Então eu posso escrever o modelo desse jeito aqui agora, ó. X menos x bolinha ao quadrado sobre quem? A. É o A que vai pelo modelo, ó. Está na horizontal o eixo maior. Mais y menos y bolinha ao quadrado, b ao quadrado, igual a 1. Pronto, esse é o modelo da equação. Então, só de olhar para a curva, a gente identifica o modelo. Agora, a gente precisa ir atrás dos elementos que temos que colocar aqui. Eu preciso ir atrás do A, do B, do x0, y0. Tem uns que a gente vai pegar logo na cara aqui, ó. Olha só. Se você observar, o centro eu já tenho, né? Vamos escrever ele aqui. O centro da minha elipse tem coordenada 6. Como eu estou em cima do eixo x, o y vale 0. Então, pronto, eu já tenho um centro, que é o x0 e y0. Pronto, problema resolvido do centro. Vou atrás do A e do B. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. O que é o C? Olhando para o meu desenho aqui, e o A também, tá? Eu vou conseguir identificar fácil. Olha só, dá uma olhada aqui, esse menos 4. Esse menos 4 é um dos vértices da minha elipse. A distância dele até o centro é o meu A. Se do centro aqui está marcando 6, que aqui é o 0, 0, né? A origem do plano cartesiano. Então ele deslocou 6 para cá. Depois está deslocando 4 para a esquerda. Então o deslocamento total de menos 4 até a coordenada 6, vocês concordam comigo que é um deslocamento de 10 unidades? Tá? A gente não trata negativo quando eu estou falando em distância, né? Então 10 unidades, ó, 4 até chegar aqui, depois mais 6 até chegar aqui. Então eu tenho 10, então meu A vale 10. Pronto, já encontramos o A. Né? Então o A vale 10. Fácil, né? Outra coisa que nós temos aqui é o C. Tá? O C é a distância do centro da minha elipse ao foco. O foco não está no 0? Daqui até aqui é a distância dele. Então, ele tem, ó, daqui até aqui é o meu Czinho, que é a distância que sai do foco 1 ao centro. Ou do centro até o foco 2, é a mesma coisa. Tá? Se você observar que a distância é 6 para ambos os lados, se você olhar, né? Tudo é a distância focal. Então, meu C, meu Czinho aí, que representa a distância do foco ao centro, tem medida 6. Pronto. Agora eu já tenho todas as ferramentas para me escrever a equação. Por quê? Eu tenho o A, que é o 10, as coordenadas do centro. E eu tenho o C, que é a distância do foco ao centro. Falta encontrar o B. O B eu vou usar a relação fundamental. Eu vou usar Pitágoras, meu povo. Vamos lá então para Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então vai ficar
O A é 10, então 10 ao quadrado. B ao quadrado. E o C é 6, 6 ao quadrado. Resolvendo aqui, nós vamos ficar com 100. 36 troca aqui o sinal, né? B ao quadrado. Então, meu B ao quadrado ele é igual a 100 menos 36, 64. Pronto, já podemos escrever, então, a equação da nossa elipse. Então, vai ficar x menos o x0. Quem é o x0? A coordenada do centro agora, ó, 6 ao quadrado. Sobre o A ao quadrado. O A não é 10? 10 ao quadrado é 100. Mais y menos y0, y bolinha. Ó, o y bolinha é 0, então só o y vai ficar ao quadrado. Sobre o b ao quadrado, eu nem passei aqui, né, porque eu queria o b ao quadrado mesmo, ó, 64. Igual a 1. Então tá aí. Escrevemos aí a nossa equação da nossa elipse. Viu tanto que é tranquilo? Basta você pegar os elementos com calma, analisando a curva lá no gráfico, colher o que é necessário e pronto, substituir na forma padrão que você tirou também da curva, beleza? Não esqueça Pitágoras, ele é a mão na roda. Se eu tenho 2 elementos, eu encontro o terceiro. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão de elipse. Tá? Agora nós vamos falar de elipse só nos exercícios, tá? Nós vamos para a próxima curva agora. Nós vamos entrar agora na nossa curva chamada hipérbole. Então, hipérbole, lembrando, olha só como é que é hipérbole. Vamos voltar lá, olha só, ó, a intersecção do plano. É 2 ramos de parábola agora, ok? Então, agora nós vamos trabalhar com esses 2 ramos de parábola. Então, vamos ver os elementos, a definição, o que nós temos aqui da nossa hipérbole, tá? A hipérbole são 2 ramos de parábola, nós também temos os focos. Os focos estão sempre localizados dentro dos ramos de parábola, tá? A distância entre os focos ainda é chamada distância focal, ou seja, igualzinho à nossa elipse lá. E olha só a definição. A definição que a distância de um ponto nessa curva a um dos focos, subtraído da distância desse ponto que está na curva ao outro foco, tem que dar 2A. 2A é a distância entre os vértices dos ramos de parábola aqui. Olha aqui no outro desenho que está mostrando, ó. Então essa distância aqui que tem que ser fornecida quando eu pego um ponto na curva e subtraio, né, das distâncias, né, em relação aos focos. É colocado em módulo, porque nós estamos tratando de distância. Se eu pegar de P até o outro lado, que está no F1, menos P a F2, tranquilo, já vai dar um número positivo, porque o P está nesse ramo. Mas se o P estiver no outro ramo, aí já vai dar negativo. Por isso que o módulo está aqui para garantir que é positivo. Agora a nossa relação fundamental na hipérbole, ela troca. Lá na minha elipse, o A que era hipotenusa. Agora não, é o C que é hipotenusa. Continua valendo também do eixo aqui, ó, que eu não falei, do B1, B2. Na minha hipérbole ele é chamado de eixo imaginário, tá? Então, ele é colocado aqui quando eu preciso, né, encontrar esse B, o C aqui, que é esse tamanho. O B aparece aqui até que esse tamanho aqui, que é a minha hipotenusa, eu encontro o C. Quem é o C? O C é a distância, é a metade da distância focal, ou seja, vai do centro aqui da minha hipérbole aos focos. Então, se eu pegar do centro da hipérbole, vamos colocar aqui do outro lado aqui que o desenho está mais limpo, ó. Aqui eu tenho o centro aqui, ó. Tá aqui o centro. Essa distância aqui, ó, que é o meu Czinho, tá? Essa distância que eu vou medir aqui, vou traçar ela aqui até chegar nesse eixo aqui, ó. Aí eu vou marcar. Quando eu marco essa distância, eu tenho um C e aqui eu vou ter o meu B. Tá? É isso que ele mostrou aqui. Outra coisa interessante é a excentricidade da hipérbole, tá? Que continua sendo C sobre A, só que nesse caso, na elipse estava entre 0 e 1. Aqui não. A excentricidade da minha hipérbole sempre vai ser maior do que 1. Por quê? Porque agora é o contrário. O meu C, tá vendo o meu C?
ele é um número que é maior do que o de baixo, do que o A. Porque olha só, a distância dele é maior. O A só vai até o vértice do meu ramo de parábola aqui, ó. Até o A aqui, ó. Aqui é o A. Esse pedacinho aqui que é o A. Tá? Então ele é o número menor. O de cima é maior. Com isso, então, esse resultado dá sempre um número maior do que 1. E a excentricidade, ela diz isso. Tanto que os braços, né, os ramos da minha parábola aí, vão abrir e fechar. Então a excentricidade da minha hipérbole, ela indica isso. Nós já trabalhamos isso em outra aula de revisão, que eu joguei no GeoGebra e a gente foi olhando, né, essa abertura e fechamento do ramo de parábola, tá? Então tá aí, pessoal. Essa daqui é os elementos, né, da minha hipérbole. Vamos lá para as equações? Então vamos lá para as equações. Vamos desenhar essas equações. Então vamos lá. Vamos primeiro partir aqui. Vamos inserir aqui meus eixos. Então vou desenhar aqui o primeiro eixo. O segundo eixo. Então tá aqui, eu tenho esse plano cartesiano. Aqui eu vou fazer na mão, tá? Então o desenho vai ficar mais ou menos aqui, não vai ficar perfeito. Eu vou colocar aqui um ramo de parábola desse lado. E vou colocar o ramo de parábola do outro lado. Como saiu torto? Vamos apagar. Não vai sair perfeito. Nem eu querendo. Aqui está o centro, tá, da minha hipérbole, que está coincidindo com a origem do plano cartesiano. É aquele mesmo esquema lá da elipse. Aqui o centro, ele coincide, tá, com a origem do plano cartesiano, que é o 0, 0. Ó, que eu estou escrevendo desse jeito aqui. Quando isso acontece, e o eixo aqui, ó, real está no eixo X, aqui é o eixo imaginário, o eixo Y. Os focos estão dentro dos ramos de parábola. Tem um foco de um lado, um foco do outro. Vou chamar aqui de foco 1 e aqui de foco 2. Quando isso acontece, a equação padrão da minha hipérbole é muito parecida com a da elipse. Temos que tomar muito cuidado com isso. Apenas um sinal, né, é a diferença aí entre a elipse e a hipérbole, tá? Então, olha só como é que fica, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos, essa é a nossa diferença lá da elipse, tá? Então, para você identificar, olhando para uma equação, né, se ela é uma elipse ou uma hipérbole, é esse sinalzinho aqui do meio, ó. Tá? Então, se o sinal do meio é negativo, eu tenho uma hipérbole. Se o sinal do meio é positivo, eu tenho uma elipse. Pronto. Você já começou a ver a diferença entre as curvas. Então, ela tem esse modelo, tá? Essa é a equação padrão, quando ela tem essa aparência aqui, ó, onde o eixo real dela é o próprio eixo X, tá? Os focos estão lá, e o centro coincide aí com a origem do plano cartesiano. Tá? Então, fica desse jeito. Vocês lembram que lá na elipse, quem trocava de lugar era o A e o B. Aqui quem vai trocar de lugar é o X e o Y, porque esse negativo aqui, ó, ele interfere, né? Então, vamos lá para o outro modelo. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar aqui os eixos. Vamos desenhar. Eixo Y. Eixo X. E agora os ramos de parábola, continuando o mesmo esquema, só que agora eu vou colocar um ramo em cima e um ramo embaixo. Agora, que é os vértices, tá? Considere aí que tá tudo muito bem desenhado. Então tá aqui. O que aconteceu? Agora os focos foi lá para o eixo Y. Agora o eixo Y que é meu eixo real. O X agora é o imaginário. Quando isso acontece, a minha equação padrão, o que vai acontecer? O X e o Y vão trocar de lugar. O A vai ficar debaixo do Y. Mesmo esquema lá da elipse. Só que a elipse a gente trocava aqui a parte de baixo. Aqui não dá para fazer isso. Eu não posso me pôr o A para cá e o B para cá. Por que eu não posso fazer isso? Por causa desse sinal negativo aqui, ó. Tá? O menos está com quem está o B, tá?
Essa é a verdade. É o B que está lá do eixo imaginário, ele que fica com menos. Tá? Então a parte de baixo eu mexo é com a parte de cima. Então tá aqui. Esse é o modelo quando os ramos de parábola estão no eixo Y. Esse outro aqui é o modelo quando os ramos de parábola estão no eixo X. Então é isso que eu tenho que ficar atento. Tá? Eu preciso entender isso. Aqui o foco 1, foco 2. Tá? Aqui o centro da minha hipérbole coincidindo com a origem do plano cartesiano. Então essa daí é a equação então padrão da minha hipérbole. Beleza? Mas, como aconteceu na elipse, e se o centro da minha hipérbole não for a origem do plano cartesiano? Vai acontecer do mesmo jeito. Presta atenção aqui, ó. Vamos construir aqui esse modelo. Vamos pegar aqui agora o nosso plano cartesiano, só como guia, tá? E agora, o meu ramo de parábola, por exemplo, deixa eu fazer ele até com outra cor, deixa eu ver se vai dar para vocês verem aqui. Ah, vou colocar ele por aqui assim, ó. Colocar um ramo de parábola aqui. O outro aqui. E esse rosa aqui, deixa eu melhorar isso aqui, ficou feio. Então tá aqui. Agora, viu o centro aqui? O centro da minha hipérbole agora não é a origem do plano cartesiano. É um outro centro. Só que o eixo real da minha hipérbole é paralelo ao eixo x. Tá? Ele é paralelo ao meu eixo x aqui, ó, o eixo real. Tá? Então ele é paralelo ao eixo x. Se ele é paralelo ao eixo x, vai ganhar aquele incremento lá agora. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar o mesmo, só que vai entrar aquele meu x0 lá, ó. Lembram dele, da elipse? É a mesma coisa aqui, a mesma ideia. Menos y menos y bolinha ao quadrado sobre o b ao quadrado igual a 1. Então a minha equação aqui, ela ficou desse jeito agora, porque agora o centro não é a origem do plano cartesiano e houve uma translação, né? Quando isso acontece, ganha aí o novo centro, né? Esse incremento, né? O centro aqui agora ele tem coordenadas x0 e y0, igualzinho lá na elipse. A mesma coisa vai acontecer se a gente inverter. Vamos colocar aqui um desenho aqui também. Tentar fazer por aqui assim, ó. Vamos pegar aqui o eixo Y, o eixo X e vamos desenhar aqui a nossa hipérbole. Vamos colocar de outra cor aqui agora. Agora eu vou ter um ramo aqui. O outro aqui assim, por exemplo. Bem mais ou menos, tá, pessoal? E agora meu eixo aqui, ó. O eixo real, ele tá paralelo ao meu eixo Y. Tá? E o eixo imaginário aqui, no caso, ele é paralelo ao eixo X. Tá? Então, quando ela está nessa posição, vai acontecer aquilo que nós já vimos. Eles vão trocar de lugar. Trocar de lugar quem? O X e o Y. Então, agora eu vou ter minha equação desse jeito aqui. Deixa eu ver se cabe aqui. Vou tentar escrever aqui de outra cor também, para não misturar. Então, vai ficar assim agora, ó. E o y vem primeiro, y menos y bolinha ao quadrado sobre o a ao quadrado. Menos, né? Que a hipérbole é menos, a elipse que é mais. Menos quem? Menos o x menos o x bolinha ao quadrado sobre o b ao quadrado. Eu estou na frente aí, né? Eu vou tentar me tirar daqui por alguns instantes para vocês darem uma olhada aí como é que ficou a curva. Tá? Então a curva ficou desse jeito aí agora. Tá? Então
nós temos aqui agora dois modelos, né, que é esse modelo aqui, quando os ramos de parábola aqui tem a concavidade para cima e para baixo, e aqui quando os ramos de parábola tá para a direita e para a esquerda, os ramos da minha hipérbole, tá bom? Então nós temos esses dois modelos aí agora, tá? Quando o centro está fora da origem do plano cartesiano, igual aconteceu lá na elipse. Vamos lá um exemplo? Aqui, eu coloquei um exemplo aqui, deixa eu voltar, voltando, olha eu aqui. Então tá aí, ó, um exemplo. Olha o exemplo, vamos identificar. Você está vendo de cara que o centro da minha hipérbole aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta, aqui o centro dela aqui não coincide com a origem. Então, eu estou nesses outros de cá. Então, de cara, como é que é o modelo? O modelo como eixo real é paralelo ao eixo x, então o modelo é esse daqui, ó. Vamos escrever o modelo, é x menos x bolinha ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y bolinha ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então esse é o modelo da minha equação da minha hipérbole. Agora eu vou atrás das coisas. Por exemplo, eu preciso do centro, que é o meu x0 e o meu y0. Se eu olhar aqui, eu já tenho ele. Olha o centro aqui, ó, eu tenho as coordenadas, se eu ir para o plano. Então, meu centro aqui, ele tem coordenadas 18 e 17. Pronto, resolvi o problema do x0 e do y0. Tá, vamos lá atrás agora do meu, por exemplo, vamos olhar aqui. Eu vou marcar aqui no plano, para a gente não esquecer, que aqui é os meus vértices, ó. Tá? Os vértices aqui da minha é onde tem eu encontro o meu A, tá? Então, vou pôr aqui de um lado um A1, um A2. Ele não me deu informação, eu não tenho informação do A, mas eu tenho informação do B, né? Parece que eu tenho informação do B aí que dá para mim saber que é essa distância aqui, né? Eu consigo encontrar essa distância aqui, ó, porque ele me deu aqui a altura, tal. Vamos entender isso daí mais ou menos, tá? E ele deu aqui em cima a informação quanto que é de B1 até B2, ó. Ele já me deu a medida, que é o 24. Então, de cara, tá? Olhando só para essas informações aqui, eu vou encontrar o meu B. Como a distância de B1 até B2 é 2B, de B1 até B2, que é do eixo imaginário, ela é 2B, e aqui é 24, então meu B é a metade. Qual a metade de 24? 12. Então, eu já tenho o B, tenho o centro, e agora eu consigo tirar aqui o C, né? O que é o C? O C, vamos relembrar lá, ó. O C é eu pegar do foco até o centro, essa distância. E eu tenho de 5 até 18, eu desloquei quanto? Né? Como é que eu faço isso? Né? Só eu pegar a coordenada e subtrair da outra. Por causa que o maior menos o menor. Eu tenho esse deslocamento aqui, né? É distância de pontos no eixo. Ok? Então isso já é o meu Czinho. Então meu Czinho vai ser 18 menos 5. 18 menos 5 é 13. Então meu C é 13. Se eu tenho B, eu tenho C, aí eu vou usar a relação fundamental, aquela Pitágoras, para mim encontrar o meu A que eu quero. Só que eu não posso deixar de tomar cuidado, porque agora Pitágoras na hipérbole, quem é a hipotenusa é o meu C. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, meu C que é minha hipotenusa. Então, 13 ao quadrado, que é igual o A ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é 12 ao quadrado. 13 ao quadrado, 69, né? 13 vezes 13. 12 ao quadrado, 144. Já estou passando, tá? É igual a ao quadrado. Com isso, a gente vai encontrar aqui quem é meu A ao quadrado, que é o 169 menos 144. Fácil ver que é 25. Não é isso? 169 menos 144, 25. Pronto. Agora eu vou escrever minha equação da minha hipérbole.
Como é que eu vou escrever ela? Ó, vai ficar assim, ó. X menos. Quem é o x bolinha? É o 18. Ao quadrado. Sobre o a ao quadrado. Acabamos de encontrar, é 25. Menos y menos y bolinha. Quem é o y bolinha? 17. Ao quadrado. Sobre o b. Quem é o b? O b é 12, só que ele é ao quadrado, 144. Que é igual a 1. Pronto. Está aqui a nossa equação procurada, a equação da nossa curva. Então, mesmos procedimentos da elipse. Eu vou atrás desses elementos, olhando lá no meu gráfico e buscando essas informações. E nunca esquecendo do nosso amigo Pitágoras, que é a ferramenta forte aqui para encontrar a outra variável que você vai ficar faltando, né? No caso aqui da nossa hipérbole. Ponto aí, pessoal. Mais um conteúdo aí, revista aí, as informações básicas que eu estou revisando. Para na segunda parte, né, no outro vídeo, nós vamos fazer só exercícios, tá? Exercícios, né, um pouco parecido aí com o que vai cair no simulado, para vocês terem uma base, tá? De como vai ser cobrado, beleza? Então agora nós vamos para a nossa próxima curva, que é a parábola. A parábola ela é bem mais tranquila, ela é bem mais simples, tá? Então vamos colocar aqui, ver aqui os elementos. Olha só, o que é a parábola, né? Essa curva, lá na hipérbole eu tenho 2 ramos de parábola, tá? Eu também vou ter o foco. Então o foco está aqui dentro dos ramos de parábola, o vértice da minha parábola. Se eu tenho esse elemento novo aqui que é a diretriz, é uma reta, tá? É a diretriz da parábola. Tá? E como é que se define essa parábola? Se define o seguinte, que qualquer ponto dessa curva, tá? Calcular a distância desse ponto ao foco dá o mesmo resultado que eu calcular desse ponto à reta diretriz. E distância feita assim, ó, desse jeito aqui, ó. Cuidado, 90 graus, tá? Então é assim que eu calculo a distância de um ponto à reta, ok? Então quando essa distância é a mesma, esse ponto vai construir essa curva chamada parábola, tá? Pronto, aí nós temos aí os elementos. O V é o vértice, está aqui embaixo, tá? A distância entre os focos, entre esse F' e o foco da minha parábola aqui, tá? Essa distância é uma distância P. Então, esse intervalo aqui, ó, do foco até o vértice da minha elipse é o P sobre 2, tá? É o P sobre 2. E é equidista, né? Da mesma coisa, é a mesma distância, porque essa é a definição, né? Qualquer ponto nessa curva está a mesma distância do foco à reta, tá? Então aqui também é P sobre 2. Beleza? E com isso, a gente vai tirar aí as equações da parábola, tá? Vamos lá ver as equações agora? Então aqui, vamos pegar aqui o nosso quadro e vamos para as nossas equações. Deixa eu inserir aqui o plano cartesiano, fazer do mesmo modelo que a gente está fazendo os outros. Tá? Aqui eu tenho o eixo Y, o eixo X. E aqui agora o que vai acontecer? Ó, são alguns modelos, tá? Eu vou desenhar aqui os modelos que nós temos. Eu aqui, ó. Quando o meu vértice da minha parábola ele coincide com a origem do plano cartesiano. Então, o vértice aqui agora, ele coincide com a origem do plano cartesiano. Ele é de coordenada 0, 0. Aqui tem meu eixo X, meu eixo Y. O foco vai estar aqui dentro do meu ramo de parábola. E do lado ao contrário, eu vou ter aí a minha reta diretriz. Eu vou dizer que ela está mais ou menos aqui. Só para exemplificar, aqui está a minha diretriz. Tá? Ou seja, essa distância aqui é a mesma, né, da diretriz, que ela é perpendicular a esse eixo de simetria da minha parábola. Tá? Ela está a mesma distância do vértice ao foco. Quando ela tem esse modelo aqui, nós temos a equação
y ao quadrado é igual a 2px. Então, toda vez que a minha parábola ela tem a concavidade voltada para a direita e o vértice dela coincide com a origem do plano cartesiano, ela tem esse formato, é essa aparência da minha equação. Tá? Essa vai ser a aparência. Se for ao contrário, o que é o contrário? Eu girar a parábola, ficar com a concavidade voltada para a esquerda, o que vai acontecer? Olha só, uma coisa bem tranquila, simples. Vamos desenhar aqui novamente. Vocês veem que é bem intuitivo também. Então tá aqui, tá os dois eixos. E agora o que eu vou fazer? Eu vou girar. Eu vou pôr agora a concavidade voltada para a esquerda, ainda com o vértice dela coincidindo com a origem do plano cartesiano. Quando isso acontece, o meu P, que é a distância do vértice ao foco, ele agora é negativo. Então a equação ela vai ficar assim agora, ó. Y ao quadrado é igual a menos 2px. Tá? Então, quando ela está com a concavidade voltada para a esquerda, cujo eixo de simetria ainda é o eixo x, e o vértice coincide com a origem do plano cartesiano, então ela tem esse modelo aqui. Então, um sinalzinho que vai dizer quando ela está nessa posição. Boquinha para a direita, ela simplesmente é positivo. Boca para a esquerda, ela aparece esse sinal negativo. Isso com o vértice dela coincidindo com a origem, ela desse jeito, tá? Vamos ver aí mais um modelo. Olha só, o modelo agora é quando eu virar, porque agora nós vimos com ela com a concavidade para a direita e esquerda. E se ela tiver naquele padrão que vocês aprenderam lá atrás, né? O primeiro padrão que a gente aprende de parábola é que ela tenha só concavidade para cima e para baixo. Gente, olha só que interessante. Mesma coisa. Vocês lembram quando a gente fazia assim, ó, concavidade voltada para cima, né? E depois para baixo? Aqui eu vou colocar também a reta diretriz aqui. Vamos inserir aqui a reta diretriz. Vou pegar ela aqui mais ou menos aqui assim. Só para exemplificar. Então tá aí a minha reta diretriz. Perpendicular, tá? Ao eixo onde se contém o foco. Vou dizer que o meu foco está por aqui assim. E aqui está meu vértice. Lembrando, o vértice aqui está coincidindo com a origem do plano cartesiano, 0, 0. Tá? Quando isso acontece, o que vai acontecer? Olha só, no outro era y ao quadrado igual a 2px. Essa daqui é igual a gente fazia lá no fundamental, o x que é o quadrado. Então é x ao quadrado é igual a 2py. Então o x e o y trocam de lugar. E a equação é a mesma, igualzinho, ó. Só isso que aconteceu. Então agora meu x que é o quadrado, tá? Então a variável ao quadrado é aquela onde o ramo não está. Né? No caso aqui, o ramo está em y, então x que é o quadrado. No outro, olha lá, o ramo estava em x, então é o y que está ao quadrado. Essas coisinhas você vai pegando para você ver a diferença entre elas. E a mesma coisa vai acontecer quando inverter, tá? Vocês lembram? Vamos lá, vamos fazer aqui um desenho aqui também rapidinho. Para vocês terem aí esse arquivo imenso de revisão para o nosso simulado. Então agora, desde a minha parábola, né, ter a concavidade voltada para cima, a concavidade dela agora vai ser voltada para baixo. Então agora ela vai ter essa concavidade voltada para baixo. Quase não passa aqui, né? Então, e outra coisa, o vértice ainda coincidindo com a origem do plano cartesiano. Quando isso acontece, é igual aconteceu no outro. Né? Então o que vai ficar? Como é que vai ficar a minha curva? Ela vai ganhar o sinalzinho aqui, ó, negativo. Né?
Então é negativo porque a concavidade está voltada para baixo. Se a concavidade está voltada para cima, é positivo. Então o sinalzinho é apenas para isso, tá? Então tá aí mais dois modelos da minha equação, que é igual ao outro de cima, né? Apenas olhando agora em relação ao eixo y. Então aqui em relação ao eixo x, aqui em relação ao eixo y. Vamos agora ver quando o vértice está fora da origem do plano cartesiano. Então vamos pegar aqui o nosso plano cartesiano, vamos desenhar aqui o nosso eixo y, o nosso eixo x, e agora a minha parábola eu vou colocar ela fora. Tá? Vamos desenhar ela aqui, sei lá, vou pôr ela aqui assim, ó. Pensa na pessoa que está ruim para desenhar. Então agora o vértice daqui da minha parábola não está na origem do plano cartesiano. O vértice agora ele tem umas coordenadas aí, x0 e y0. Viu? Muito parecido com elipse e hipérbole esse raciocínio, tá? Agora o eixo aqui, ó, simetria da minha parábola, né, onde se encontra o foco aí, ele é paralelo ao eixo x, ele é paralelo ao eixo x. O que vai acontecer? Ele vai receber aquele incremento. Vocês lembram que antes era, ele estando aqui na origem, né, não era o y ao quadrado igual a 2px? Olha lá, vamos voltar lá, ó, aqui, ó, y ao quadrado igual a 2px, ele estando aqui na origem. Então, o que aconteceu? Ele foi transladado. Eu coloquei ela aqui mais ou menos, tá? Então, o que vai ficar? Vai ficar y menos y bolinha ao quadrado, a mesma ideia, né? 2p o x, só que é x menos x bolinha. Então, esse é o modelo da minha equação. O que muda se a concavidade estiver voltada para a esquerda? Não é a parábola estar do lado esquerdo, não. É a abertura dela estar para o lado esquerdo. Tá? Quando a abertura está para o lado esquerdo, ganha aquele sinalzinho de menos, tá? Eu só vou escrever aqui a equação aqui embaixo, mas não vou fazer outro desenho, não. Então vai ficar assim, ó, y menos y bolinha ao quadrado menos 2p, a mesma coisa, viu? Agora aqui nós estamos invertendo a concavidade da parábola. Dele ela está desse jeito, ela vai estar assim, né? Vou pôr até no mesmo lugar aqui com outra cor, ó. Ela vai estar assim, tá? Essa é a rosa que eu coloquei aqui, ó. Então ela vai estar com a concavidade voltada para a esquerda. Não necessariamente ela vai estar do lado esquerdo, isso não tem nada a ver. Eu poderia estar aqui desse jeito aqui, ó. Desse lado aqui, só que a abertura está para o lado direito, então seria de cima. Não tem um menos. É a abertura dela que vai dizer se é negativo ou não, tá? Então tá aqui esses dois modelos. E a mesma coisa ocorre quando ela fica, o eixo, né, de simetria da minha parábola é paralelo ao eixo y. Então deixa eu colocar aqui o meu eixo y, o meu eixo x, e agora eu vou desenhar aqui os ramos de parábola. Então agora, por exemplo, estando aqui assim. Tá? Então agora o vértice, onde está o vértice? Ele sofreu um deslocamento, né? Uma translação que a gente fala, e ele veio para cá. Ele não está mais aqui na origem do plano cartesiano. Então meu eixo de simetria da minha parábola ele está aqui agora. Se a concavidade está voltada para cima, então agora a minha equação padrão, deixa eu separar aqui, o que vai ser? Agora, ó, paralela ao eixo y. Então agora vai ser o outro modelo. Ó o modelo aqui, ó, com concavidade para cima, é o x ao quadrado. É a mesma coisa. Então agora vai ficar x menos x bolinha ao quadrado, que é igual a 2p y menos y bolinha.
Então, esse é o modelo da minha equação agora, tá? Se ela tiver ao contrário, vamos escrever aqui, com a concavidade voltada para baixo, passando aqui de outra cor também, o que vai acontecer? Vai ganhar um sinal de menos aqui, não é? Então, vai ficar a mesma coisa, o x menos x bolinha ao quadrado, só que agora entra um menos aqui, ó, menos 2p y menos y bolinha ao quadrado. Então, agora a minha equação ela fica desse jeito aqui. Grifar aqui todas, já que eu grifei tudo, só que essa de baixo é em referência à concavidade para baixo, igualzinho essa daqui, ó. Tá? Então, a concavidade para baixo entra o menos, concavidade voltada para a esquerda também entra esse menos aqui. Tá? E o P é negativo, ok? Então tá aí os nossos modelos padrões aí da nossa equação. Eu fiquei na frente aqui, deixa eu sumido aqui, né? Para vocês poderem ver melhor. Então tá aí, ó, eu escrevi aqui, tinha ficado na frente, já saí da frente. Tá aí o nosso modelo, então, das nossas equações. Eu acho que tem algum exemplo aqui, tá aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo. Eu vou voltar aqui, né? Eu tinha esquecido de me tirar da frente. Então tá aí. E nós vamos fazer essa daqui. Tá? Então olha só o modelo. Você tem que prestar atenção no que você tem, tá? Eu tenho, olha só o que a gente tem. Eu tenho o vértice fora da origem do plano cartesiano. Onde está o vértice aqui? Ó? Aqui é meu vértice. Tá? Ele está fora da origem do plano cartesiano. Então, o que eu tenho? Eu tenho aquele incremento para usar. Então, já vou anotar aqui. Ó, meu vértice ele é de coordenadas 5 e 4. De cara, você já tira aí o vértice olhando, né? Então, você já tem aí essa informação. Outra coisa, ó, o foco aqui. Ó, aqui é o 8, ó. Ele pôs aqui as coordenadas. Tá lá no 4. Esse eixo aqui, ó, é o eixo de simetria da minha parábola. Ó a minha equação da reta diretriz aqui. Vamos escrever o modelo? Acho que já dá pra gente escrever o modelo. Concavidade voltada para a direita. Então é positivo. É paralela ao eixo X. Então quem vai estar ao quadrado é o meu Y, não é? Então vai ficar assim, ó. Y menos Y bolinha ao quadrado é igual a 2p x menos x bolinha. Esse é o modelo? Vamos lá confirmar. Vamos olhar aqui aonde a gente viu isso. Olha aqui. Olha essa branca aqui, ó. Eu desenhei muito parecido lá com a nossa questão. Essa primeira aqui, ó. Tá? A outra com a concavidade para a esquerda é o sinal de menos aqui. Então tá certo. Aquilo lá é o modelo da equação que a gente precisa escrever. O y0 e o x0 a gente já tem as coordenadas do vértice, ok? Falta ir atrás do P. O que é o P? O P é a distância que vai do foco até a reta diretriz. E o P sobre 2, que como isso aqui é a mesma distância, né? Esse pedacinho daqui é o mesmo daqui, pela definição da parábola, eu consigo ver essa distância. Essa distância aqui, ó, 8 menos 5. Eu sei que esse pedacinho aqui mede 3. 3 é esse pedacinho. O outro pedacinho, então, também vai ser 3. Ou seja, é 6, então, a distância P. Então, meu P, que eu vou substituir, ele tem medida 6. Acabou. Viu tanto que é bem mais simples? Então, só vou substituir, ó, y menos y bolinha, 4, ao quadrado, que é igual a 2p. O p é 6, 2 vezes 6, 12, né? X menos o x bolinha, que é 5. Pronto. Está aqui a minha equação da minha parábola. Tá? Então, é assim que eu vou conseguir, né, escrever minha equação, analisando os itens, vendo o modelo padrão, igualzinho a gente fez com a elipse, com a hipérbole, fizemos também com a parábola. Pessoal, espero que está sendo proveitoso essa revisão aí das nossas cônicas, né, dessas principais aí, a circunferência não vai cair aqui nesse momento. Então tá aí, tá? Eu vou falar agora sobre o próximo item
do nosso simulado, que é os números complexos, que está mais fresco na cabeça de vocês. Tá? E na parte 2, né, quando for para o segundo vídeo, a gente vai fazer exercícios tudo misturado, ok? Então, olha só, números complexos. Tá? Aqui é só uma revisão, bem rapidinho. Propriedade fundamental. I ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Então, isso aqui é super importante. I ao quadrado é igual a menos 1. Com isso, a gente tira aqui as potências de I. O que eu falei para vocês? I elevado a 0 vale 1. Se mantém tudo igual aos reais, né? O I elevado a 1 é ele mesmo. O I elevado a 2 é a propriedade fundamental aqui, né? Dos números complexos, é o menos 1. E o I elevado a 3 é menos I. Os demais, está tudo dentro desses 4 aqui. Vira um loop, não é? Então, eu consigo resolver potências de I limitado a apenas esses 4. Então, se eu for calcular, por exemplo, aproveitando aqui o embalo, I elevado a 313, né, o que eu tenho que fazer é pegar o 313, dividir por 4, porque é 4, porque os I's, conforme as nossas aulas, né, todos perceberam que está preso aqui, né? O próximo aqui vai para o 0, o outro vai para o 1, ele fica preso aqui, é como se fosse um loop aqui, ó. Fica preso nesse laço aqui. Então, fazendo essa continha aqui, ó, 313 dividido por 4, vai dar o quê? 4, 8 passa, né? Então, é o 7. 7 vezes 4, 28. Subtrai aqui, né? 31 menos 28 é 3. Desce outro 3, ficou 33, né? Depois dá o quê? 8, né? 8 vezes 4, 32. Para 33, 1. Então, I elevado a 313 é a mesma coisa do I elevado a 1. Porque eu vou usar o resto. O resto vai ser o novo expoente do meu I. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, meu I vai ser igual, o I elevado a 313, né? A resposta é I. Tá? Desse exemplo que eu fiz aqui agora com vocês. Então, I é a resposta. Então, as potências de I, que é de suma importância, né? Nos números complexos aí, não importa o expoente, basta você dividir por 4 e pegar o resto. Né? Fácil demais! E quando é que dois números complexos são iguais? Está dizendo aqui, ó, dois números complexos são iguais quando a parte real de um é igual à parte real do outro e a parte imaginária de um é igual à parte imaginária do outro. Tá? Então, dois números complexos são iguais quando isso acontece. Real é igual a real, imaginário é igual a imaginário. Lembrando que o I é que vai definir aqui para nós quem é o imaginário, o real. Quem está com I é o imaginário, quem não está com I é o real. É assim que você olha. Lembrando que o número complexo aqui, ele é escrito nesse formato, né? A mais BI. Esse número complexo aqui é o que está na forma que a gente chama de forma algébrica do número complexo. Não é isso? Então vamos lá. Dando seguimento, nós temos aqui a definição de conjugado do número complexo. O que é o conjugado de um número complexo? Batemos muito nessa tecla. Conjugado de um número complexo, você vai chamar de Z barra, né? Então, se eu tenho um número Z, A mais BI, que é o que está dizendo aqui, né? O meu Z barra vai ser eu trocar o sinal da parte imaginária, não do A. Então, se eu tenho Z igual 3 menos 2i, o meu Z barra vai ser igual a 3 mais 2i. Então, Z barra é eu trocar o sinal da parte imaginária. Tá? Então, não esqueça, se eu tenho um Z igual a 8, qual é o meu Z barra? Meu Z barra é exatamente o que você está pensando. É 8. Eu não tenho I. No conjugado, eu troco o sinal do I. Tá? Então, nesse caso, né, o meu Z é igual ao Z barra. Então, é interessante essa afirmação. Ó.
Quando é que o z é igual ao z barra? Quando ele for real. Quando o z é real, tá? O z é igual ao z barra. Interessantíssimo, né? Beleza, pessoal. Continuando, nós temos as operações fundamentais, que tanto a gente viu. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Então vamos lá, como é que eu somo números complexos? Real com real, imaginário com imaginário. Como é que eu subtraio números complexos? A mesma coisa, real com real, imaginário com imaginário. Como é que eu multiplico números complexos? Eu distribuo. Vou fazer a propriedade distributiva. Codinome chuveirada, né? Então vamos distribuir todos aqui, depois você vai reduzir os termos semelhantes, né? Lembrando que tem que substituir potência de i, tá? Quando eu tenho 2 assim, vai dar lá o i ao quadrado, você troca por menos 1, né? E reduz os termos semelhantes, tá? Isso é a multiplicação. E na divisão é aquela famosa coisa, né? Para dividir, eu vou multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Então, se eu tenho aqui um número complexo z, para mim, dividindo, né, por outro número complexo, divisão de números complexos, eu vou multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, tá? Esse trem aqui está meio esquisito, eu acho que às vezes está até errado, mas a gente pode fazer ele aqui, ó. Vamos confirmar? Vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que o meu z é igual ele colocou ali, ó. A mais BI dividido por C mais DI. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu multiplico pelo conjugado. O que é o conjugado da parte de baixo? Então vai ser C menos DI. Eu vou multiplicar por C menos DI. Tá? Colocando parênteses aqui. E agora vai acontecer as coisas de cima, por exemplo, multiplicação. Aí eu vou multiplicar, eu vou distribuir isso daqui, ó. Tá? Então vou distribuir. Ok? Então vai ficar assim, ó, z igual a C menos ADI. E aqui, CB ou BC, né? Tanto faz. Mais BCI. E mais com menos, menos. Aí vai ficar BDI ao quadrado. BDI ao quadrado. Essa é a parte de cima. Parte de baixo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o DI ao quadrado. Por que você não fez a distributiva também? Porque eu notei que aqui embaixo é um produto notável, né? Que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, basta eu fazer o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O dele aqui deve estar certo, é porque ele já reduziu, já simplificou, já colocou na forma, foi diretão. Então, vai ficar assim, ó. Esse i ao quadrado ele é menos 1, e ele torna isso aqui positivo. Então, eu vou ter o AC mais o BD. Vai ficar positivo esse termo aqui, ó. Aqui eu vou ter o que aqui, ó? Vou colocar o mais lá de fora, vou fazer igual ele fez ali, ó. Realmente o dele tá certinho, ele já foi pro final, tá? Vou colocar o mais lá de fora, aí eu vou ter o que aqui? Eu vou ter o BC e vou ter o menos AD, aí colocando o I em evidência, tá? E na parte de baixo, vou pôr um traço só, eu vou ter o C ao quadrado, o I ao quadrado torna isso aqui positivo, D ao quadrado. Pronto, tá igual, né? Foi bom que a gente confirmou direitinho, tá? Então multiplica pelo conjugado. Aqui ele já foi direto para o final, não apareceu ele colocando aqui a multiplicação, tá? Então ele já foi direto lá para a resposta, ok? Então tá pronto aqui. Então toda vez que eu vou dividir números complexos, eu multiplico pelo conjugado. Toda vez que eu vou multiplicar números complexos, eu distribuo a nossa famosa chuveirada. E somar ou subtrair números complexos, real com real, imaginário com imaginário. Então vamos lá, estamos revisando. Vamos para o nosso próximo passo. Forma trigonométrica. Ó, esse aqui foi o nosso calcanhar de Aquiles, né? Vamos relembrar aqui, ó. Aqui eu tenho um plano de Gauss, tá? Aqui no meu eixo X, ele é meu eixo real, meu eixo Y é o eixo imaginário. Esse daqui é o meu vetor.
tá? É o vetorzinho que sai aqui da minha origem. Esse P aqui, que é meu número complexo Z, a gente chama ele até de afixo, tá? É uma palavra que eu nem cheguei a usar com vocês, mas é o afixo. O que é o afixo? É o par ordenado aqui, tá? É o par ordenado, vou colocar aqui na frente, AB, não é? Aqui, ó, A para X, B para Y, então é chamado de afixo, tá? Quando eu coloco esse número complexo Z, que ele está na forma aí de um par ordenado, AB, eu posso escrever ele na forma algébrica, que é A mais BI, que é a nossa forma algébrica. O que nós vamos revisar aqui agora é a nossa forma trigonométrica. Para colocar esse número nesse formato que está aqui, ó, eu passo por etapas, que eu chamei para vocês de receita de bolo. Primeiro você precisa calcular o comprimento desse vetor, que é o tamanho dele. Qual que é o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor a gente chamou aí da letra grega ρ, tá? Então ρ é esse pezinho, que também é conhecido como módulo, né? Pode ser colocado Z entre barras assim também, ó. É o módulo do número complexo, tá? É o módulo. Então, módulo é o tamanho do vetor, esse comprimento aqui, que é dado por Pitágoras, porque acaba construindo aqui, em relação ao eixo real aqui, um triângulo retângulo. Então, por Pitágoras, eu encontro, então, o módulo, que é a minha hipotenusa nesse triângulo. Tá? Então, essa é a parte tranquila, que é o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Lembrança, o I, que está acompanhando o B, né, que está dizendo que o B é o imaginário, ele não entra aqui para fazer a continha, hein? Cuidado, é só o A e o B. Depois nós vamos para o nosso amigo chamado de argumento. O argumento, o que é o argumento? Vamos lembrar. Pessoal, as definições são importantes para resolver exercício. Às vezes, na própria definição, você já mata a questão, hein? Ó, o argumento é a inclinação do vetor em relação a esse eixo real. É o tanto que ele inclinou em relação ao eixo real, tá? Essa inclinação aí. Então, a gente usa as relações trigonométricas para isso, tá? Aqui ele chamou de φ, uma letra grega, eu chamei com vocês sempre de θ, né? Vou até colocar aqui φ, porque senão vai confundir vocês aqui. Então, colocando aqui o φ, que é uma outra letra grega, tá? É o argumento que ele chamou aqui. Que lá, durante a aula, a gente tratou muito como θ, mas é o ângulo de inclinação, esse é o argumento. A gente usa as relações como seno e cosseno. Eu lembro, sempre falei para vocês, ó, o seno vocês lembram da roça, que é berro, né? O cosseno é o outro, é o arro, tá? Então eu faço isso daqui, vou atrás do meu ângulo e pronto, encontrei o ângulo. Aonde eu vou encontrar esse ângulo? Na tabela dos ângulos notáveis, aquela tabelinha que a gente fez de 30 graus até 360 graus. 30, 45, 60. Depois a gente fez de 90, 180, 270 e 360. Essa tabela de seno para cosseno, eu construí ela com vocês, mostrei como é que faz, ok? Na verdade, eu relembrei. E pronto, é assim, a gente escreve nessa forma aqui, que é a nossa forma trigonométrica do número complexo. Para não passar batido, eu já coloquei aqui um exemplo para a gente representar esse número na forma aí trigonométrica, tá bom? Para representar esse número na forma trigonométrica é a receita de bolo. Qual que é a receita de bolo? Primeiro eu vou calcular o módulo. Então vou calcular o módulo. O módulo é A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse é o módulo. Então meu módulo vai ser igual. Raiz. Quem é meu A? 2 raiz de 3 ao quadrado. Mais. Quem é meu B? Meu B é menos 2. Então é menos 2 ao quadrado. Lembrando, o módulo nunca dá negativo. Ele é o tamanho. Não existe tamanho negativo. Aqui o 2 ele é distributivo. Ele ataca a raiz e o número. Então é 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então aqui deu 12. Né? O 2 distribui aqui, cada multiplicação. E ele vai tanto para a raiz quanto o número está do lado de fora. E aqui vai dar 4. 12 mais 4 é 16. Então meu ρ aqui deu 4, que é a raiz quadrada é 16. Pronto. Feito isso, agora o próximo passo da nossa receitinha de bolo
é o argumento. O argumento é o seno e o cosseno. Eu vou continuar chamando de θ, que é o que a gente usou muito nas aulas. Então, seno de θ é B-ρ. Quem é o meu B? O meu B é o que acompanha o I, ele é menos 2 sobre 4. Tem que simplificar, professor, é necessário, senão eu não descubro o ângulo. Então, dá menos meio. Vou lá para o cosseno, vou fazer a mesma coisa, só que agora é A-ρ. Quem é meu A? 2 raiz de 3. Meu ρ é 4. Simplificando por 2, raiz de 3 sobre 2. Esses números do jeito que estão aqui, eles não estão lá na nossa tabelinha, por causa desse sinal negativo. O que eu ensinei vocês a fazerem? Você olha lá como um ângulo que eu chamei de alfa, é um ângulo provisório, só para você ter uma noção se tudo for positivo, tá? Então, tudo sendo positivo, esse ângulo seria um ângulo de 30 graus, olhando, consultando a tabela, hein? Seno de 30 é meio, tá? E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, seria de 30 graus. Mas o meu seno está dando negativo e o meu cosseno está dando positivo. Aí eu vou lá para o meu ciclo trigonométrico e vejo aonde é que o meu seno é negativo? Embaixo. Aonde o meu cosseno é positivo? À direita. Então, meu cosseno é positivo à direita e o seno tem que estar embaixo, só pode ser o quarto quadrante, tá? No quarto quadrante, eu consigo pegar esse 30 graus e levar ele para lá, né? Aquele negócio de redução de quadrante lá. Só que eu não vou reduzir, eu vou levar esse de 30 graus que está no primeiro ao quarto quadrante. Então, isso eu faço fazendo 360 graus menos esse ângulo que eu peguei na tabela, provisório. Então, o ângulo aqui, onde o seno dá menos meio e o cosseno da raiz de 3 sobre 2, é de 330 graus. Pronto. Tá aí, pronto, o argumento, o tamanho do vetor. Na aula, a gente transforma esse ângulo em radiano. A gente sempre trabalhou em radiano, que é uma medida mais precisa. Como é uma questão de marcar, você tem que olhar. Opa, todos os itens estão em graus? Então não vou transformar. Opa, está em radiano, então vou transformar. Aqui eu vou fazer transformando para vocês lembrarem. A gente usa uma regra de 3. Eu sempre comparo 180 com π, é o que eu gosto de fazer. Com isso, a gente faz essa conversão fácil, né? Eu vou encontrar aí o meu θ fazendo essa multiplicação. Vai ficar, então, 180 θ, que é igual a 330 π. 180 está multiplicando, passa dividindo. E com isso eu tenho aí essa transformação. Basta eu simplificar pelo ângulo que eu peguei na tabela provisória. Ele sempre é fator de simplificação. Também foi passado isso para vocês. Dividindo aqui a parte de cima vai dar 11. E a parte de baixo aqui vai dar 6, né? 6 vezes 30 é 180. Pronto. Aí eu escrevo a forma trigonométrica, que é Z igual a ρ cosseno θ mais I seno θ. Então, meu Z vai ser quem? O ρ é 4. Cosseno de quem? Do θ. Quem é o θ? Em radiano, 11 sextos de π. O que a gente coloca para o cosseno, a gente coloca para o seno. O ângulo é o mesmo. Pronto. Tá aí um exemplo, tá? Só para não deixar passar batida aí nessa aula de teoria, né, de revisão teórica. Beleza? Vamos lá, continuando, já no finalzinho do nosso conteúdo aí, a multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Essa coisa aqui foi uma delícia. Está no simulado, hein? Eu garanti que eu coloquei uma questão dessa no simulado. Olha só, para mim multiplicar 2 ou mais números complexos, basta eu multiplicar aí os módulos e somar os ângulos, né? Então, se eu tenho aí o número complexo Z1, sei lá, 2, vou pôr em graus agora, tá? Cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus. Esse é meu Z1. Colocar o meu Z2 agora. 3 cosseno de 20 graus
mais I seno de 20 graus. Tá? Só para não passar batido. Se eu quiser Z1 vezes o Z2, então eu vou multiplicar os ρs, então 2 vezes 3 é 6, e vou somar os ângulos. 30 mais 20 é 50. Pronto. Viu que maravilha? Então, usando essa técnica, a gente até demonstrei isso aqui para vocês, hein? Foi demonstrado. A gente consegue multiplicar números complexos de uma maneira bem tranquila. Mas, para isso, esse número complexo precisa estar na forma trigonométrica, né? Para usar essa técnica aqui, ok? Então, multiplicação de números complexos é isso. Divisão de números complexos. O que muda? Quase nada. Na divisão eu vou dividir os meus módulos, só que no lugar de eu somar os meus ângulos, eu vou subtrair, tá? Então, eu tenho que tomar alguns cuidados só na hora de subtrair. Pode dar negativa, eu tenho que ver qual quadrante lá tá, aquela coiseira toda. Então, pegando o nosso mesmo Z1 aqui, ó, vou usar ele, tá? Então, se eu pegar Z1 dividido por Z2, tá? Vou aproveitar do outro slide lá, ó. Z1 dividido por Z2. Então, eu vou dividir os ρs. Quem é? Ó, 2 e 3. Então, vai ficar 2/3. E vou subtrair os ângulos. Quem são os ângulos? 30 e 20. Então, 30 menos 20, 10. Tá? Então, vai ficar cosseno de 10 graus mais I seno de 10 graus. Ok? Beleza pura? Feito isso, nós estamos aqui agora na última parte do que vai cair na nossa prova. É a potenciação, a primeira lei de Moivre. Tá? Então, nós chegamos até a primeira lei de Moivre. Primeira lei de Moivre é apenas uma generalização da multiplicação aqui, ó. A gente multiplica os ρs e soma os ângulos, só que agora na potenciação o Z é único, né? É ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, quantas vezes o expoente aqui está dizendo. Tá? Então, basta eu usar isso daqui, que é a consequência lá da multiplicação. Coloquei aqui um exemplo, para não passar batido. Então, o que vai ficar? Ó, vai ficar Z igual. Tá vendo? Ele quer Z elevado a 4. Então, vai ser 2 elevado a 4, que é o ρ, ó, que é o módulo. Aí vai ficar o quê? Estou seguindo aqui a afirmação, ó. Cosseno de N ângulo. N é o 4. Então, vai ficar 4 que multiplica o ângulo, que é π sobre 6. Tá? Então, vai ficar assim. Mais a mesma coisa com o seno. 4 que multiplica o ângulo, que é π sobre 6. Pronto. Acabou. Aqui agora é questão da gente ajeitar as contas, né? O que é 2 a 4? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, deu 16. Lá dentro, cosseno de quanto? Aqui, ó, o 4 e o 6 dá para simplificar por 2, né? Então, dá 2 em cima e 3 embaixo. Então, ficou 2/3 de π. Pronto. Aqui no seno eu só vou repetir. Sempre falei para vocês, é o mesmo ângulo. Então, tá aqui. Então, dado esse número Z, para mim calcular Z elevado a 4, é 2 elevado a 4 e pronto, segue viagem aí. Então, tá aqui, tá pronto. Olha o tanto que a lei de Moivre é importante. Tá? Essa é a primeira. Não chegamos a ver a segunda, não deu tempo. Tá? Vai ficar para uma outra oportunidade. Mas a nossa prova vai até aí, pessoal. A essa primeira lei de Moivre. Na nossa próxima aula começa uma bateria de exercícios envolvendo tudo, tá? Como exemplo, olha só, dá uma olhada nos exercícios aí, pessoal, ó, fazendo aí uma degustação, só exercícios envolvendo aí vestibulares, tá? Isso aqui é apenas alguns dele, passando rapidamente aí para vocês darem uma olhada. Então fica aqui, né, o encerramento da nossa aula teórica de revisão das nossas curvas cônicas, dos nossos números complexos, até a primeira lei de Moivre que vai cair no nosso simulado. E até mais para vocês, até a parte 2 da nossa revisão, que é só exercícios. Aguardo vocês lá. Não esqueçam lá de dar
o like lá no nosso canal, se inscrever para você receber aí a notificação da parte 2 para revisão para o nosso simulado. E agora nós encerramos com a nossa vinheta. Valeu, galera!